nossos milhares, quiçá milhões de fãs. 2 empates, 2 sensações diferentes, um time na primeira página e um time ainda no Z4. Essa é a análise Remo e Paysandu, analisando a dupla Repá na Série B 2025 após a 5ª rodada. 2 jogos que tiveram, sim, algumas similaridades e muitas diferenças. Impacto da conquista da Copa Verde para o Paysandu, a luta e a não desistência do Remo. É sobre isso que eu vou te falar, nação querosense. Então eu te peço, eu te chamo, vem com nós, papi! Salve, nação querosense, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de garbo e elegância. Vídeos antecipados, vídeos exclusivos. Dá o teu hype que o YouTube entende que tu tá gostando muito. Te torna membro do canal, compartilha, faz tudo isso. A gente tá chegando numa marca do mais alto garbo e elegância. Eu conto muito contigo. Se você já é inscrito, manda pra quem não é, diz, assiste aí, mano. Se tu tá chegando agora, já deixa a tua inscrição e o teu like e compartilha também. Valeu! Vamos analisar? Pela 5ª vez, a dupla Remo e Paysandu, a dupla Repá na Série B 2025? Pois é, dessa vez, quem não conhece, eu vou misturando a dupla, tá? É Remo daqui, é Paysandu dali, é Paysandu daqui, é Remo dali. Mas a gente vai começar pela ordem cronológica, num jogo onde você já viu a live do É Nóis, e que ela tem um título que para mim ainda se confirma. O Remo é um time que até agora se recusa a perder. E assim fez, com um homem a menos, por uma infelicidade, uma falta de sorte absurda do Maxwell, que já saiu o resultado do seu exame, né? E ele vai ficar mais de 3, quase 4 meses parado. Toda a plena recuperação ao Maxwell, porque foi uma falta de sorte absurda. Oxalá tudo corra muito bem na tua recuperação. Mesmo com um a menos, o Remo vai, o Remo tenta, o Remo consegue dominar o jogo. O Remo é melhor do que o Criciúma. No jogo como todo, eu já falei isso, o melhor jogo do clube do Remo na Série B. E isso tem uma similaridade com o jogo do Paysandu. Por quê? Apesar de o passivo do Paysandu ser muito ruim, o jogo contra o CRB é também o melhor jogo do Paysandu na competição. Só que aí tem um detalhe. O Paysandu tem 2 pontos, o Remo tem 9 pontos. O Paysandu tem e precisa pontuar. O Paysandu ainda não conseguiu vencer em casa. Eu ouvi hoje, antes de gravar, os melhores momentos, como sempre faço, e vi também as entrevistas coletivas dos treinadores. Quero até pedir desculpa porque na live de ontem do Paysandu me falaram que o Luizinho tinha falado da sorte, o Luizinho tinha falado da maratona e na verdade ele vai de encontro a isso. Ele diz, eu não vou usar o termo sorte, a gente realmente tem muitos jogos, o que ele fala são de jogos de matar ou morrer, né, jogos decisivos, nisso ele está certo. É óbvio que isso impacta, principalmente para um time, para um clube que não tem um elenco com tanta qualidade, nem com tanta quantidade, quanto eu te garanto que o próprio Luizinho queria. Ele menciona isso, mas em nenhum momento ele usa a tal maratona como desculpa, como escudo, não usa. Então, nesse ponto, o Luizinho mais uma vez dá uma boa entrevista e estava visivelmente incomodado, porque o Paysandu realmente jogou melhor que o CRB. O Paysandu fez um primeiro tempo bom dentro do que o Paysandu já apresentou. E eu estava muito em dúvida para saber se o título... Pois é, você fala de maratona, mas essa maratona até aqui, como ele mesmo falou, te deu um título que a torcida bicolou e comemorou enlouquecidamente, e com toda razão. Então, a maratona, ela tá aí. Quando vence, a maratona é boa, quando é ruim, né? Quando não vence, ela é ruim. E eu estava muito curioso para saber se o Paysandu ia ter ressaca ou empolgação. Não, o Paysandu teve empolgação. Mas vamos voltar um pouquinho
Porque o Clube do Remo fez um jogo de gente grande. Um jogo de time que não quer perder. E um jogo que manda, emite, reforça sinais para os seus adversários. A gente já falou em conteúdos. Vamos repetir. Meu querido, minha querida, tu queres ganhar do Remo, dentro de casa ou fora, tu vai ter que fazer um algo a mais para poder vencer esse time. O Remo, que tinha levado na primeira rodada um empate no final que deu o gosto da derrota, agora faz o empate no final em Criciúma que dá o gosto da vitória. Mas o mais importante para mim, eu já falei isso em live, eu vou só reproduzir aqui. Parece que jogo após jogo o Daniel vai conhecendo e utilizando melhor o seu elenco. Elenco esse que, diferente do Paysandu, dá ao seu treinador condições. O Daniel mudou diferente, mudou de novo e mudou diferente. Ele traz o Caio para a zaga. O Remo começa muito bem o jogo, tendo o controle, ele fala disso, a gente já falou aqui. O Remo não vai ser o time do domínio, da posse, de ficar com a bola, com a posse de bola, com a bola. Mas ele ainda precisava ajustar algo em relação ao controle do jogo. Nesse jogo contra o Criciúma, ele controla o jogo. Muitas vezes com a bola e outras vezes até nem tanto com ela. O Remo tem o chute do Janderson, o Remo tem o gol perdido pelo Pedro e o Remo tem um negócio chamado ranço com o Felipe Viseu, né? Que faz uma coisa que o Benítez no Paysandu faz e o Nicolas não faz. Ele luta, ele briga, ele se esforça, mas ele tem que fazer gol. Já tem um. Acho que a galera pega pesado demais com o Viseu. Ele ser o titular ou não é uma decisão do Daniel. Eu não sou um defensor, meu Deus, o Viseu tem que ser titular. Não precisa tu ser extremo. A única coisa que eu vou repetir, eu falei no último vídeo, para o torcedor remista não transforma o que não é problema em problema. O Viseu não é um problema. Tanto que o Remo não perdeu. Então o torcedor azulino que vai na corda desse efeito manada, de um bando de trouxa que fala um bando de atrocidade. Não, o Viseu não está bem, mas a partir daí ele ser o alvo que uma galera que eu não sei porquê, eu acho que eu até sei. Né? O que repercute, né? Vai falar que o time está bem? Não vai falar. E eu estou falando de remista. Enfim, ele não é um problema, mas ele tem que melhorar. Ele é uma situação. Com calma. O Remo joga um jogo bom, mas o Remo leva no segundo tempo um gol muito parecido com o gol contra o Botafogo. Você vai ver que o cara tá livre de novo na entrada da área do Clube do Remo. O time todo afundado e o cara livre chuta e faz o gol. Há um momento que o Caio Vinícius, depois do gol, ele faz isso aqui, tipo, sim, mano. Cadê? Quem é que tá para marcar aqui? Aí eu não sei se era ele, se era outro, mas ele faz. E o Remo tinha tudo para entrar no modo requeijão. Não entrou. O Remo precisa desse ajuste. Esse ajuste, caso esse gol não tivesse saído, o Remo poderia ter saído vitorioso, com empate, sem tanta... Meu Deus, para que tudo isso? O Remo fica com a bola e aí o Daniel muda. Ele fala isso. Eu falei na live ou durante o jogo, eu não lembro, que eu falei assim, cara, o que deu a impressão é que ele disse, mano, tá perdendo de 1, se perder de 2, de 3, tanto faz. Agora, tanto faz. O saldo agora não faz muita diferença. E ele cai para dentro do Criciúma, ele continua para dentro do Criciúma, mesmo com a saída, o infortúnio do Maxwell. E numa bola parada no escanteio, o Reinaldo, que faz mais o jogo, e preste atenção nesse nome, porque lá no final tem escolha do craque de garbo e elegância. O Reinaldo, que já vem numa evolução, faz o gol. E aí a gente vai para o outro empate, que é o empate do Paysandu, que começa o jogo, pô, avassalador, é muito forte. Mas o Paysandu começa o jogo criando mais do que o normal. Na coletiva, o Luizinho fala, a gente está criando e não está conseguindo, não está surgindo os gols com naturalidade. Eu concordo metade. Eu não acho que o Paysandu está criando tanto assim. Nesse jogo criou.
Mas eu não sei se teve gol perdido, sabe? Mas teve chances criadas. E aí, o Paysandu, quando teve o gol para fazer, ele esbarrou no goleiro do CRB, porque eu vou resumir o que eu falei na live de ontem do Paysandu. Era um jogo entre um time que poderia ter mais ponto do que tem, o Paysandu, contra um time que tem mais ponto do que poderia ter, o CRB. E esses pontos, acho que o CRB está com 10. Muitos dele, metade para cima, estão na conta do Matheus Albino. E o goleiro tá lá para pegar. Vídeo que o Marcelo Rangel fez de novo, no jogo do Remo. Uma bola que o atacante do Criciúma sai de cara para ele, ele faz a defesa em X e depois tira. Aí, Paulo, tá vendo o Remo... Gente, o Remo estava em cima do Criciúma. Ia deixar a brecha que deixou e o goleiro tá lá para pegar. Como pegou o Matheus Albino, né? Numa cabeceada do Borassi, eu vou ilustrar com isso. Mas tem algumas coisas também sobre o jogo do Paysandu que eu falei na live. Para mim, o Rossi ainda é o diferencial, é o diferente, é o líder, pegou a braçadeira, ele faz tudo. Mas parece que alguns jogadores começam a mostrar um pouco a mais do que vinham mostrando. O próprio Borassi, do lance do gol perdido. Você vai ver aqui que o Matheus Vargas faz um lance, né, de roubada de bola e de toque, de interceptação da bola e de toque, muito parecido com o lance que ele intercepta a bola, leva a bola, e o Heverson, que fez um bom jogo, penetra na área, ele acha o Heverson. Então parece que o Vargas começa a voltar a dar sinais, o Borassi. Então o Rossi começa a ganhar algumas companhias. Quando sai o gol do CRB ele conta com a falta de sorte, porque aquela lesão do Martínez, ela é uma falta de sorte, não porque não se imaginava que um time que vem jogando tanto não vai ter um jogador lesionado. Mas a hora que foi, o momento que foi, aí ele sente, o cara não para, corre para a área. Quando ele corta, eu até falei isso na live, se ele perde o gol, vão dizer, tá vendo? É fominha, tinha que ter passado. Olha o lance, olha a quantidade de jogadores que tem na área, jogadores do CRB na área do Paysandu. Só que ele resolve chutar a bola por outra infelicidade, passa no meio da perna do Novilho e entra no canto do Matheus. Se o Matheus não tivesse feito essa defesa aqui, que ele vai buscar a bola lá atrás, na cabeceada, já no final do segundo tempo, talvez dissesse que o Matheus falhou. Na minha cabeça, eu não sou goleiro nem preparador de goleiro. Como eu vi o lance, e tem tanta gente do CRB, eu não sei se ele deu um passo, tipo, ele vai tocar para o meio para o cara chapar. E eu até brinquei na live, né? Que... Não sei se vocês lembram. Lembra do Fernando Henrique, goleiro fluminense, que também passou pelo Remo? Talvez ele pegasse aquela bola com o pé, ele adorava defender com o pé, né? Acho que esse jogo, copo meio cheio, dá demonstrações aos bicolores de que não é tão ruim quanto estava parecendo e que uma hora as coisas podem acontecer. Repito a pergunta que me fizeram, repito para ti, bicolor. A dúvida desse meu amigo que me mandou uma mensagem, me ligou, era: Paulo, eu não sei se o teto desse time é suficiente. Eu não sei. E é uma dúvida. Você vai continuar com a dúvida, Benítez e Nicolas. O problema é que esse lance, no auge, no prime do Nicolas, ele faria. Ele fura a bola. Só quero dizer uma coisa. O Paysandu com 1 a menos, e aí nesse caso por expulsão, e desculpa, bicolor, a expulsão é justa. Cara, é muito justa. Se o Paysandu, como eu falei na live, tinha 100% de chance de virar o jogo, de ganhar o jogo, diminuiu pela metade na expulsão, quando o Paysandu fica com 1 a menos, não tem jeito. Mesmo assim, Paulo, mas o CRB teve a chance que você acabou de falar da defesa do Matheus. Pois é uma defesa de um cara que está ali para fazer isso, impedir o gol. O Paysandu com 1 a menos criou, teve uma outra muito boa defesa do Matheus e no lance capital, o atacante do Paysandu falhou.
Voltando ao Clube do Remo, para a gente ir encaminhando para o final, o Remo deu mais um recado, reforçou um recado e deu uma demonstração para sua torcida que esse time ele é brigador. Esse time ele não desiste. Esse time vai atrás dos objetivos que ele traçou. O elenco do Remo é sim melhor do que o elenco do Paysandu. Na quinta rodada, o treinador Daniel Paulista, o chefe da contabilidade, mexeu de novo e mexeu diferente. E o Remo conseguiu seu intuito, o empate. Eu ainda acho que ele queria ganhar o jogo, mesmo depois da lesão, mesmo com 1-0 no costado, enfim. Parece que o clube do Remo entendeu a Série B. O Remo agora vai ter 2 jogos em casa pela Série B, entre eles a final do Parazão. E o Paysandu vai ter uma Copa do Brasil, um jogo fora contra o Volta Redonda, que está ali na rabeira junto com ele, é para vencer. O Paysandu tem que vencer o Volta Redonda, é possível que vença, porque se perder, entra numa decisão a repar, que é totalmente diferente. É uma decisão e é um repar, com muitas coisas para resolver. A quinta rodada, ela não é maravilhosa para o Paysandu, mas ela dá um sopro de esperança ao bicolor. Tu me dizes aqui, antes de ir, comentando e deixando teu like, tua inscrição, te tornando membro, hypando. Será? Esse sopro foi dado? E o Remo demonstra cada vez mais uma solidez, né? Uma competitividade, uma briga que até o seu torcedor ficava em dúvida, mas acho que os recados que são passados para os rivais, para os outros competidores, também os recados são também passados para o torcedor azulino, que deve lotar nessa sequência de jogos em casa o Mangueirão. O Remo está a 2 pontos da liderança, está em 7º e 8º, mas está com 9 pontos. O Paysandu precisa transformar esse sopro numa realidade e começar a pontuar, principalmente dentro de casa. E não, querido, não é a Curuzu que vai salvar o Paysandu, porque se tu esperar pela Curuzu para salvar o Paysandu, o teu time não vai ter salvação. O que tu achas? O que tu esperas? Tamo junto, é nóis. Tchau! Pensou que tinha acabado. Eu também. Só que eu esqueci de falar do craque de garra e elegância que eu já havia citado durante o conteúdo. E esse craque hoje, a escolha é sobre o craque de garra e elegância do Enos Queiroz. Quinta rodada, dupla repá, analisando o Remo e Paysandu, é Reinaldo. Não só pelo gol, mas porque o gol coroa uma evolução do zagueiro e atual capitão remista.